Conosco Jair Ventura, técnico do Atlético Goianiense e já com passagens por vários times do futebol brasileiro, inclusive aqui em São Paulo, por Corinthians e Santos. Está aqui para conversar conosco no Concentração. Tudo bem, Jair? Prazer imenso em ouvi-lo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, sempre um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Você está com 12 vitórias consecutivas, recordista no Atlético Goianiense. Está confirmado isso, Jair? Que espetáculo, hein? É bom demais. Muito feliz com esse momento. A gente sabe o quanto é difícil vencer no futebol. Quanto mais 12 vezes consecutivas, né? O recorde do clube eram 10 vitórias. Hoje a gente consegue brigando aí, né? Para a 13ª. A gente tem mais um jogo de semifinal. Mas o mais importante disso tudo é que a gente vem alcançando os objetivos do clube, né? Passamos nas 2 fases da Copa do Brasil com vitória, passamos nas quartas aqui do Campeonato Goiano também com 2 vitórias, enfim. E hoje também a gente tem o melhor ataque do país, né? A média de quase 3,5 gols por jogo aí também, então é uma situação boa, mas que não nos dá o título, né? O nosso objetivo é o tricampeonato goiano. Temos mais um jogo da semifinal para conseguir a classificação e assim na final a gente buscar esse tricampeonato almejado por todos. Ô Jair, um abraço pra você, ao Capelanes, boa tarde, cara. E é muito legal a gente ouvir, porque recentemente no Esporte em Debate, né, Pretzel? Nós entrevistamos o Jair Ventura, a gente fez uma brincadeira com ele. Aí o Wagner Love tá chegando, você tá curtindo e tal, e realmente ele conseguiu. Você lembra dessa resenha, né, Jair? Lembro, lógico, eu não podia falar ainda. A gente meteu aquela pressão, né? Você tá ligado, né? Faz parte. O Love hoje estaria jogando em qualquer, na minha opinião, em qualquer time da Série A. Na minha opinião. Será com a intensidade? Não, viu? Então, talvez entre os titulares né? mas em elenco, sem dúvida. Uma discussão boa, né? Vale. Acho que é o nível de intensidade dependendo de cada estilo de jogo. Não sei se mas adapta, né? Entrando 30 mas é um baita centroavante, claro. 30 minutos em alguns times. Sim, sem dúvida alguma. Ô Jair, eu queria tirar uma dúvida contigo, que é a seguinte, a gente vai falar muito ainda sobre essa questão aí, esse ótimo momento do Dragão dentro do campeonato estadual, mas o jogo que seria o de volta da semifinal na terça-feira foi antecipado para amanhã, segunda-feira, é isso? Isso, segunda-feira, no caso amanhã, né, às 19h30. E por que foi essa alteração? Você sabe explicar para nós? Boa pergunta. Não sei, a gente estava brigando, na verdade, para que pudesse ser no final de semana, para facilitar a vida dos nossos torcedores, que vem fazendo uma linda festa na nossa casa, né? E a gente sabe como é que é. Dia de semana é sempre mais complicado, né? As pessoas têm seus trabalhos, suas obrigações, só que a gente não conseguiu. Parece que foi por causa do VAR. Tá? O VAR não tinha disponibilidade para fazer o jogo no final de semana, já que tem o clássico Vila e Goiás, né, pela Copa Verde. Então a gente não conseguiu jogar no final de semana, então a gente vai jogar na segunda-feira mesmo. Eu estava estudando a entrevista antes, aí eu falei, cara, mas eu não consegui achar o motivo da alteração da data, né? E agora, Jair tá deixando aí em pauta que pode ser essa questão, é uma falência, Quando né? eu te digo que é um heroísmo... Torcer, porque aí tu compra segunda ingresso. 7h30, horário ruim, né? Tu vai comprar ingresso pensando numa terça-feira, certo? Claro. Aí os caras antecipam pra segunda. Isso. Talvez segunda tu não possa ir. Quem não pode... E aí, faz o quê? E aí? Mas os caras vão ressarcir. Pô, mas aí é uma dor de cabeça, uma burocracia. Quem vai ressarcir? Quem? Tem que ir no Procon, que o Procon vai te atender imediatamente. Aliás, esse time do Goiânia é a grande surpresa, hein, Jair? Na semifinal com vocês, hein? Verdade. É um clássico, né? Na verdade, aqui o Goiânia vem fazendo um campeonato muito bom. Alguns jogadores em destaque, né? Como o 25, o atacante fez 2 gols na gente ali, praticamente 7 minutos. Mas nosso time conseguiu ser maduro, implementar o nosso jogo e conseguimos a virada aí, né? No final do jogo até outras chances claras ali, bola na trave, enfim, pra gente conseguir, mas é um time que tem nosso respeito total e com certeza vai deixar ainda mais difícil essa nossa classificação para a final. Eu queria tirar uma dúvida contigo, Jair, porque assim, você tem pedigree, né? Afinal de contas, a gente toda vez que faz uma entrevista contigo, a gente tem que falar do seu pai. Porque o Jairzinho, no caso, o Furacão é história, né? O único atacante que fez gol em todos os jogos. Exato, é a bandeira máxima, talvez, do nosso futebol. Pelé, Jairzinho, Garrincha, aí vai embora. E eu fiz esse preâmbulo aqui só para que a gente possa tocar num assunto que eu queria muito a sua avaliação, que é a seguinte: vocês têm o jogo de volta contra o Goiânia, maravilha. É a surpresa, concordo com o Xandão. E aí na fase anterior a essa decisão de semifinal, o Luan dá um pênalti de cavadinha em cima do Tadeu, depois ele faz aquele sinal pra torcida. E aí pra muita gente é o mimimi. Maluquinho. O Luan maluquinho, jogou no Galo, fez história no Galo. Pra muita gente é o mimimi
E para muita gente o futebol tá chato que não pode fazer nenhum tipo de provocação, algo que talvez seja saudável. Como é que você enxerga esse tipo de coisa? Se fosse o Atlético Goianiense sendo eliminado, com mãozinha no ouvido, num pênalti de cavadinha, como ele bateu ali colocadinha, como é que seria a sua reação? Você acha que às vezes a gente passa do ponto ou de fato talvez passe da linha do respeito? É difícil, né? Pergunta muito boa. É difícil que quando a gente está envolvido ali, cara, você sai um pouquinho assim de tudo, sabe? Eu lembro que eu começando ainda, né? Eu vou completar 300 jogos agora, na segunda-feira. Podia ser um domingo, mas vai ser uma segunda, né? E eu lá no início, ainda no Botafogo, numa pré-Libertadores, a gente faz um gol, o gol não nos dava a classificação ainda, lógico, se terminasse como terminou, sim, daria, e eu começo a saltitar. Aí todo mundo perguntou, porra, tu tava dançando? Eu falei, cara, como é que eu vou pensar em música numa hora daquela? Eu saltitei, isso virou um meme, ficou tipo uma dancinha. É verdade. Não sei nada. Então assim, cara, se você me perguntar, Jair, cara, você treinou aquilo? Eu falei, não. Eu comecei a saltitar de alegria e eu não sei o que aconteceu, cara. Então assim, sabe? O que eu quero dizer com isso é que a gente, de vez em quando, a gente sai, não sei o que acontece ali. O futebol mexe muito com a gente, né, cara? Então assim, é difícil chegar a qual ponto. Poderia ser, de repente, alguém pensar, porra, falta de respeito, tá dançando, o jogo nem acabou, perde. Cara, mas eu não fiz nessa intenção, eu só fui comemorar, sabe? Assim, que a gente abre para várias coisas, né? Pode ser que sim, pode ser que seja só alegria. Enfim, é difícil, cara, é difícil falar, quanto mais quando você tá ali, perde, de repente alguém fala alguma coisa, ou faz algum gesto. Então, assim, eu não julgo também, tá? Porque eu também já aconteceu essa situação comigo, então assim, sabe? Mas eu acho que é claro que a gente tem que tentar levar na esportiva, mas tem vezes também você tá muito nervoso, a pessoa passa do ponto, fala alguma coisa que te ofende, né? Moral e ética principalmente, então enfim, é complicado, é difícil falar, viu? Eu imagino. Agora, ô Jair, um mês e meio atrás, o Adson Batista, que é um cara de muitas declarações fortes sobre o futebol brasileiro, ele nos deu uma entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, foi pro Fernando Fernandes, num sábado à tarde, e ele repetiu algo que ele tinha dito para o pessoal de Goiânia, que o futebol brasileiro está falido, que os clubes devem 11 bilhões de reais. Os clubes devem 11 bilhões de reais. Ele falou esse número. Como é que você vê trabalhando com ele, um dirigente com declarações tão fortes e com esse tipo de afirmação? Realmente a gente está a caminho do fim em relação a essas dívidas, Jair? O que você acha? Então, assim, a minha situação com o Adson é o seguinte, né? Muita gente, quando eu aceitei o desafio de trabalhar aqui o ano passado, né? A gente não estava na Série B, a gente conseguiu uma arrancada aí no retorno e conseguimos o acesso. E muita gente falava, cara, pô, você também é um cara de personalidade, o Adson fala, vocês não vão se dar bem, cuidado, não sei o quê, já teve problema com os outros treinadores. E, cara, é impressionante, assim, sabe? Como a gente se conectou, a gente tem um respeito um pelo outro, sabe? A gente vem se dando muito bem. Ele é um cara que está todos os dias no clube, é com certeza o dirigente que eu na verdade, presidente, né? Que eu trabalhei, que entende mais de futebol, assim, sabe? Conhece jogador pra caramba, o Atlético é muito, né, tem essa fama de montar bons clubes, de ir no mercado, de trazer. Então, assim, eu estou bem feliz assim com o convívio. Lógico que eu também estou vivendo boas fases, né, desde o ano passado, mais de 80% de aproveitamento ajuda. Mas eu já falei para ele que, independente, né, a gente está numa situação de renovação ou não, se a gente não der continuidade, vai ser um cara que vai ter o meu respeito. E sobre as dívidas, com certeza, né, os clubes que tem, a gente tem vários clubes agora que viraram SAF, que provavelmente tem a SAF, estariam tendo dificuldades, né? Então, assim, é muito sério, né, cara? É muito sério e cada vez a gente tem que ter mais respeito pelos clubes que conseguem se manter, né? Sem fazer as loucuras que a gente fala, se endividar e essa conta que vai chegar um dia lá na frente, né? É muito fácil você contratar um cara de não sei quantos mil e você não paga e daqui a pouco passa para outra gestão e passa para outra gestão e passa para outra gestão, né? Quando vê uma bola de neve. Mas realmente a gente sabe que no futebol tem muitos clubes que estão bem endividados e são dívidas praticamente impagáveis, né? Então, lógico que preocupa. O Botafogo te deve alguma coisa? Não. Não, perfeito.
Ô Jair, é o seguinte, como falei aqui, toda vez que a gente vai fazer uma entrevista, a gente estuda, se prepara para poder entender melhor o atual momento, né? E eu era setorista do Corinthians no período que você comandou o Timão naquele vice-campeonato de Copa do Brasil para o Cruzeiro, e a gente acompanhou muito de perto a sua trajetória no Santos. E aí eu me deparei com a seguinte manchete de uma entrevista em janeiro desse ano, abre aspas, da Placar. Em alta, Jair Ventura supera pancadas e desafia rótulo de retranqueiro. Em algum momento, esse rótulo que algumas pessoas te colocaram, que hoje as pessoas adoram apontar dedo pra tudo, né? E você ainda começando sua carreira, agora já na segunda-feira, amanhã, completando 300 jogos como treinador, em algum momento você ficou chateado, isso mexeu contigo, esse rótulo, não de todos, mas de uma boa parte das pessoas, de torcida ou de imprensa, que entenderam que você dirigiu um Santos que era ofensivo e o time não jogou, o Corinthians que não sei o quê. Isso de alguma forma mexeu com você e te fez evoluir, ou você acha que não tem absolutamente nada a ver e até foi talvez um ato covarde que algumas pessoas fizeram contigo, rotulando de retranqueiro? Não, primeiro que quando você bate em clubes gigantes, você tem que estar preparado para isso, né? Enquanto eu era auxiliar, enquanto eu era treinador do Sub-20, não tinha rótulo. E ninguém me conhecia. Né? Então, assim, é mais do que normal que quando você chega nesse estágio de clube gigante, né? Que a gente fala que você começa a ser conhecido. E assim, e sobre a retranca, cara, eu não posso... as pessoas que pensam de mim não me definem, sabe? Não me definem o que elas pensam de mim. Agora, assim, se você me perguntar, pô, o seu Botafogo era reativo? Eu vou falar, ele era reativo. Então, você foi para o Santos, você fez um jogo reativo? Não, eu não fiz um jogo reativo. Tanto que eu joguei 2 Libertadores consecutivas, 17 e 18. 17 a gente classificou em primeiro na fase de grupo, com uma rodada de antecedência no Botafogo, com média de 44% de posse de bola. Ou seja, nos jogos eu tinha menos posse que meus adversários. No Santos, no outro ano, eu classifiquei em primeiro com uma rodada de antecedência com média de 78%, ou seja, quase 80%. Então a gente tinha mais posse de bola que o nosso adversário. Eu consegui 2 objetivos iguais em 2 competições dificílimas, o mesmo número de pontos com 2 modelos de jogo. Agora sim, se você pegar e falar, só analisar o meu jogo do Botafogo, era um jogo reativo. Então por que eu não venho no Atlético hoje? Por que eu tenho o melhor ataque do país nesse momento? Por que o ano passado a gente teve o melhor ataque da Série B? Eu poderia conseguir o acesso sendo reativo, né, com poucos gols. Por que a gente tem essas 12 vitórias com a média de quase 4 gols por partida? Então, assim, só que não dá em todos os lugares que você passa para fazer o que eu estou fazendo hoje, entendeu? Então, entre fazer o que tem que ser feito, né, ou fazer para ajudar o clube, eu vou estar sempre botando o clube. Eu não boto eu na frente do clube, sabe? Eu peguei 4 times na zona de rebaixamento. Os 4 ficaram na Série A. Sendo que um foi para a Libertadores ainda, o Botafogo, e o Goiás, no ano retrasado, a gente conseguiu na classificação para a Sul-Americana. Então, assim, eu queria que os outros 2 também, Juventude e Sport, tivessem pego alguma competição internacional, mas a gente só conseguiu a manutenção. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre vai dar para fazer, alcançar o objetivo e conseguir, né, grandes performances. Por vezes você tem que fazer o que você tem que ser feito para você poder ajudar o clube. Então, quando uma pessoa fala, você é retranqueiro, porra, teve o jogo lá do Flamengo e Corinthians, né? Eu tinha 3 dias de clube. A gente foi jogar no Maracanã. O Corinthians, vocês acompanharam, o time tinha se desfeito, né? Tinha sido campeão paulista, saiu praticamente todo mundo. E a gente foi enfrentar um Flamengo no Maracanã, que já é o Flamengo de hoje. Né? Mas não deu um chute no gol, que não sei o quê. Aí um jogo grande. Acontece o que aconteceu, né? Potencializa as coisas. Mas aí a gente volta na arena e quanto é que foi o jogo? Quem ganhou? A gente ganhou, né? Inclusive o outro gol, o gol da nossa equipe foi contra, né? Então a gente fez todos os gols da partida. Então é assim, cara. Então eu fico tranquilo. Agora você falou uma coisa com uma observação muito bacana. Hoje eu sou um treinador muito melhor do que ontem. Não do que lá de 2016, como eu fui efetivado, e sigo numa crescente. Hoje eu tenho treinos, ideias que eu nunca imaginei ter, coisas muito melhores do que quando eu estava começando. Então, com certeza, esses 300 jogos, né, me deu uma vivência muito boa, e eu com certeza estou numa evolução, numa crescente muito grande como treinador.
Então, eu ia falar justamente sobre isso, né? Você completa amanhã 300 jogos como treinador. E eu queria realmente entender um pouco mais esse balanço, né? Do Jair que começou até o Jair que se transformou hoje. Você é um cara muito bem preparado, né, Jair? Tem um português incrível, fala inglês, se eu não estou equivocado, fala francês também. Quer dizer, tem... a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, até pela influência do seu pai, e é claro que você não depende do seu pai para absolutamente nada, mas querendo ou não, é um cara que o mundo conhece. Você em algum momento... pensa em, sei lá, Jair, você é um cara jovem, a gente não tem treinadores jovens atuando no futebol europeu, mesmo que no pequeno, médio centro, fazer um estágio por lá, tentar ficar por lá e tentar ter uma carreira por lá, uma vez que eu vou ser bem sincero contigo, como as pessoas gostam de rotular, muitas vezes o mercado fica fechado, mesmo você tendo e mostrando muita competência, você não pensa em tentar, às vezes, terminar esse campeonato goiano e partir para lá e tentar uma nova aventura? Com certeza seria um projeto bem bacana. Eu tenho esse projeto de sair do país, sabe? Eu cheguei a ser um jogador, né? Que na verdade a gente fala o operário da bola, né? Eu fui aquele cara, joguei na França, joguei na Grécia, joguei no Gabão 2 anos, na África. Então, assim, eu já tive essa experiência cultural, né? De jogar, morar fora do país como jogador, como atleta, mas não ainda como treinador. E eu tenho esse objetivo, sim. Não sei quando, porque não depende de mim, né? Lógico que se chegasse um convite, seria legal. Mas eu tenho esse projeto, assim, um dia ainda de sair e poder vivenciar, né, agora como treinador, outras culturas, né, outros campeonatos. E com certeza, se caso aparecesse uma oportunidade dessa, eu sim aceitaria. Na resposta do Adson Batista que eu te perguntei, Jair, tu dissesse se eu não renovar o contrato... você pode sair depois do estadual, então? Sim, o meu contrato vai até o final do estadual. Vai até o final do estadual. Então, se você for campeão, você fica? Tem alguma coisa combinada nesse sentido? Não tem nada combinado, não. Interessante isso. Olha, então, porque eu peguei o time do Atlético, inclusive o goleiro Ronaldo, o Inter tentou contratar, né? Ah, é? Mas o Atlético pediu muito, foi o que me disseram. Ronaldo, Bruno Tubarão, que tá jogando de lateral direito desde o ano passado. Que era do Bragantino. Isso, o Adriano Martins, que era do Novo Horizontino, zagueiro. Perfeito. O Alex, que é bom, era do Fortaleza, jogou no Rio também, no Volta Redonda. E o Guilherme Romão, que era do Corinthians. Exato. Aí entrou o Rodadiega no lugar dele. O Rony, emprestado pelo Corinthians. Perfeito. Aí o Baralhas, que já esteve no Inter e voltou. Rodado. Danielzinho jogou no Novo Horizontino. Claro. Ione Gonzalez entrou, atacante, jogou no Corinthians e no Flu. Shailon. E aí entrou. Tá jogando bola lá, hein, velho? E aí entrou o Zuleta, Luiz Fernando e Emiliano Rodrigues. E entrou o Wagner Love. Esse time aqui, basta para a Série A ou você, se renovar contrato, você vai precisar de reforço? Não, já tem jogadores chegando, né? O Adson é o primeiro a sempre falar isso. Já conhece a competição, a gente sabe da dificuldade que é uma Série A, e a gente segue contratando, vem chegando peças novas, e com certeza a gente vai montar um time bom, um time forte, competitivo, para a gente conseguir brigar, né, com investimentos que são simplesmente 10 vezes maior que o seu, né. Mas com certeza a gente tem essa consciência que a gente tem que reforçar e seguem chegando jogadores que não podem ser utilizados agora, que fechou o Campeonato Goiano, mas que já podem para a Série A. Bom, a tendência é que você fique, você pode nos antecipar isso, porque faltam 3 jogos se você chegar na final. Não, a gente vai conversar no momento certo, o Adson já deixou claro. Eu estou feliz no clube, isso que é o mais importante. É o meu 3º ano na cidade, né? Já que eu trabalhei no Goiás em 22, aí o ano passado aqui, e agora sigo aqui. Estou feliz, cara, 8 meses de clube, né? São quase 40 jogos aí já. Essa marca histórica, fico feliz de ter conseguido junto com meus atletas, né, e todos aqui o acesso o ano passado. Então eu estou feliz, se depender de mim a gente vai dar continuidade, sim. E não tem que renovar agora não, porque se for campeão, né, Xandão? Claro, aí campeão, a valorização, lógico. Se for campeão com a faixa no peito, claro. A conversa é outra. Renovar quanto que é aqui agora, presida? Coloca aqui, ó. Com a faixa no peito, a conversa é outra. A conversa é outra. É bom esperar. E tomara que o Dragão conquiste mais um título. Vila Nova também. Ô Jair, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, que é a seguinte, são 2 perguntas minhas para poder fechar a entrevista. Uma fora de campo, num assunto muito importante, que é importante ouvir que você é um cara de muita personalidade, mas ainda falando sobre futebol. Não quero ser indelicado com o Atlético Goianiense. Claro que é uma equipe que se consolidou cada vez mais na elite do futebol nacional, mas
Não sei se o Pretzel vai concordar, mas eu acho que o Jair Ventura, até por ser jovem, cara, ele merece voltar a ter uma oportunidade de um grande, gigante do futebol brasileiro. Até pelo trabalho recente que vem sendo realizado. A gente eu acho não que, vai assim, desmerecer a estrutura que o Atlético não, tem hoje. em hipótese alguma, não é isso, Mas assim, ó, o Atlético em tamanho é menor que o Goiás. É menor que o Goiás. Ainda, mas é questão gradativa. Isso aí não é vai crescer, não é desrespeito. Já trabalhou no Goiás, é menor que o Goiás. E tem menos torcida que o Vila Nova. Pois é, vem aqui, Santos, Corinthians, Botafogo, onde o Jair Ventura trabalhou. Eu acho que não pode ser rotulado em hipótese alguma com um treinador bombeiro, um treinador que só vai trabalhar em time Isso é a pior coisa médio. que tem no É a mercado. pior coisa. Você também entende dessa forma, Jair? Até queria que você desse esse tipo de recado, cara. É importante ouvir, porque, de fato, eu acho que as pessoas não podem fechar as portas assim, de uma forma muitas vezes inesperada, com um profissional tão jovem quanto você. Cara, eu vou te falar que eu sou um felizardo desses 300 jogos, de você se manter num mercado que é extremamente competitivo, extremamente difícil, porque você faz grandes trabalhos. A gente vem alcançando os objetivos dos clubes nos últimos 4 anos, por exemplo. A permanência no esporte, permanência no Juventude, a permanência do Goiás, o acesso o ano passado, e agora a gente segue aí já brigando pelo título. Então, assim, são anos consecutivos fazendo bons trabalhos, né, cara? Agora, o que as pessoas que você falou, eu tô feliz aqui. Eu acho que não adianta ser, o time que tem camisa e tal, mas como é que ele tá, né? Financeiramente, politicamente, né? A gente já falei isso algumas vezes, né? Principalmente do Santos, quando eu tive lá, que clube politicamente muito difícil, né? Muito difícil trabalhar, que não te dá, né? Lógico que a gente precisa de estabilidade com os resultados, mas quando as coisas também não funcionam fora do campo, é muito difícil de você trabalhar, quanto mais você é muito jovem, né? Então, assim, eu acho que isso tudo tem que levar em consideração o momento do clube. Tem o clube que está e né? Clubes gigantes já também jogaram a Série B, já tiveram momentos difíceis. Então, acho que vai muito do momento. E esse momento eu estou bem feliz aqui. Espero que possa dar continuidade aqui no trabalho, que eu estou bem feliz aqui com tudo que vem acontecendo. Sensacional. Uma última para fechar, um assunto extra-campo. Eu acho que todos os treinadores... Assunto da semana, acho que todos os treinadores, dirigentes e jogadores vão acabar sendo questionados. O Danilo deu uma declaração na última sexta-feira, jogador da seleção brasileira, muito importante, que assim, Jair, aparentemente... Presidente Leila se posicionando. Presidente Leila, chefe da delegação, exato. Jair, infelizmente as mulheres sofrem há séculos. A gente viu recentemente casos do Daniel Alves e do Robinho. E a gente percebe também que os jogadores de hoje, eles vivem numa bolha muito porque eles também têm medo das redes sociais, dos jornalistas, que tem gente maldosa, gente que planta fake news, gente que atrapalha. Mas agora o fato é que aparentemente as pessoas estão saindo da bolha, estão furando essa bolha e entendendo a dimensão desse assunto envolvendo seja feminicídio, estupro, agressão, violação, seja verbal ou física. O que você, se é que eu queria poder entender, você conversa com os jogadores e qual que é a sua opinião em relação a tudo isso que a gente está passando? Porque querendo ou não, eu acho que nunca na história desse país em relação ao futebol, os jogadores passaram a ser tão questionados em relação a esse assunto extracampo, né, Jair? Eu acho que não é só no futebol, né? Acho que como um todo a gente vem numa evolução, né? E assim, eu acho que a justiça está aí para ser feita, né, cara? Se você cometeu um erro, você tem que pagar por ele, entendeu? E a gente não pode passar a mão na cabeça de ninguém por ter uma situação melhor, financeira, política, esportiva. Acho que todos nós somos responsáveis, né? Eu sou um pai de menina, né? Então, assim, você só de pensar em qualquer abuso, qualquer coisa ruim, não só para as pessoas que se amam, mas para todos, porque ninguém deve passar por isso, as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos, né? Acho que é simples assim. Quantos anos está tua filha? Ela nasceu há pouco tempo, né? Sim, nasceu, estava no Santos. Vai fazer 3 anos. Eu lembro. Eu lembro que tu tiraste 1 ano para cuidar dela. Tu chegou a me dizer isso numa entrevista. 2019 eu não trabalhei para ficar um pouquinho com ela. Então hoje, inclusive, tô distante aqui, com essa rotina de clube, nessa loucura que a gente vive. Aí a gente acaba se sacrificando, né? Por isso, 2019 ali eu tirei para ficar com ela 1 aninho. Um filho só, Jair?
Só a primeira. Ah, Jair, trabalhar, Jair. A minha diferença para ti... Comecei tarde. A minha diferença para ti, Jair, é que eu sou pai do Capelanes no programa. Entendeu? Aí que tá o detalhe. Ele acha, né? certo. Sensacional, cara. Olha, eu espero realmente que o Jair tenha muita longevidade na carreira. Jovem. Tá com jovem. quantos anos, Jair? Fiz 45 agora, Nossa. 14 de março. Tá louco, velho. E já tem uma trajetória. É, a bem vaga, interessante. 300 jogos, É hein? interessante, Sensacional. Não é fácil chegar nessa marca aí, viu? Parabéns, viu, Jair? Sensacional, cara. Muito obrigado pela entrevista, viu, Jair? Sempre um prazer conversar Eu contigo. que agradeço. E se você Eu que puder agradeço mandar a uma mensagem para oportunidade. nós quando você renovar o teu contrato com o Atlético, a gente fica feliz, viu? Deixa comigo. Hoje eu pago o churrasco. Aí sim. Valeu, Jairzão. Grande Tudo de abraço, bom pra tudo de você. bom. Um abraço. Outro abraço. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.